Não é segredo para ninguém, meus irmãos, que todos nós somos um projeto reencarnatório. Muito antes da nossa reencarnação, são feitos estudos no plano espiritual, nos departamentos de reencarnação dos vários mundos, das várias colônias do plano espiritual, onde o perispírito da criaturinha reencarnante passa por uma série de exames, por uma série de avaliações, e em função das necessidades evolutivas da criatura reencarnante, é que será talhado um molde para o futuro corpo físico. Então existe um planejamento do corpo físico antes do reencarne. Ivone Pereira mostra muito isso no livro Memórias de um Suicida, e André Luiz também, na sua série. O corpo físico é moldado antes da reencarnação, tendo-se em vista as necessidades espirituais do reencarnante. E o molde para a elaboração deste corpo físico será exatamente o perispírito, o envoltório espiritual, que vai refletir todas as necessidades que aquele espírito reencarnante precisa para continuar evoluindo. E essas necessidades que estão plasmadas no perispírito se refletem no futuro corpo físico, que será ocupado pela entidade espiritual ao reencarnar. Portanto, nessas condições, meus irmãos, a perfeição corporal deixa de ser produto de criações distintas, mas é o resultado de um trabalho espiritual, um trabalho que vai aperfeiçoando o invólucro material à medida que as faculdades vão se desenvolvendo. Então é claro, meus irmãos, que um espírito mais evoluído, num mundo melhor do que o nosso, ele terá uma vestimenta física menos grosseira, um invólucro muito menos materializado e muito mais adaptado ao exercício das suas faculdades, que são muito mais adiantadas. Portanto, à medida que o espírito vai evoluindo, ele também vai tendo a possibilidade de ter um corpo mais bonito, de ocupar uma vestimenta física melhor talhada, de ter um envoltório físico mais aperfeiçoado, porque isso é uma consequência do seu próprio trabalho de evolução espiritual. E por uma consequência natural desse princípio, Kardec explica que as disposições morais do espírito devem também modificar as qualidades do corpo físico, dando uma maior ou menor atividade, provocando uma secreção maior ou menor de proteínas, de fluidos do corpo físico. Então, meus irmãos, por exemplo, quando um glutão, quando aquela criatura que tem a propensão para a gula, ela vê um alimento e a sua boca se enche de saliva diante de um prato apetitoso, é certo, meus irmãos, que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, porque não teve contato com a boca. Mas é o espírito, meus irmãos, é a sensibilidade do espírito que vai excitar o paladar. Por quê? Porque o espírito tem a propensão para a gula. Quando a criatura vê um prato de comida, ela fica toda oriçada. Não é a comida que excita o órgão do paladar, uma vez que a comida está ali, em cima do prato, em cima da vitrine, mas é a própria sensibilidade do espírito que é voltada para o desejo de se alimentar em excesso, é que provoca a água na boca.
Isso, na verdade, é tendência espiritual, não é tendência do corpo. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós vamos encontrar ali duas mensagens que falam sobre a cólera. E uma delas, meus irmãos, é de autoria de Samuel Hahnemann, o criador da medicina homeopática, que tão bem faz para as criaturas, não é verdade? E foi o próprio Hahnemann que, numa das mensagens ali inseridas em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: o corpo não dá a cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, porque se não fosse assim, onde estaria o mérito? Onde estaria a responsabilidade? Portanto, meus irmãos, virtudes e vícios são atributos do espírito. As virtudes pertencem ao espírito e os vícios também. Por isso a carne não é fraca coisa nenhuma. A carne é apenas um envoltório material, um agregado de matéria que serve de instrumento para que o espírito possa cumprir o seu papel durante a sua encarnação. Portanto, essa consideração do espírito de Hahnemann é muito sábia, porque ela encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas da alma, meus irmãos, culpar o corpo pelas tentações que nós sofremos, equivale a culpar a roupa que nós estamos utilizando por causa de um acesso de cólera. E esse acesso de cólera, meus irmãos, se a criatura pudesse se enxergar no espelho, no momento em que ela está cheia de ira, cheia de ódio, cheia de rancor, no mínimo essa criatura se assustaria, porque ela se reconheceria horrível, no mínimo horrível. Por isso, meus irmãos, quando a boca de um guloso se enche de saliva diante daquele prato tão apetitoso, diante daquele bolo artístico elaborado com tanta meticulosidade, com tanto detalhe, e nós que gostamos de cozinhar, meus irmãos, que vivemos na cozinha, sabemos muito bem o que é isso, não é verdade? Quando a gente desenforma um bolo, quando a gente tira uma torta do forno, ou quando a gente faz aquele lanchão de fim de semana, quando a gente tira do forno aquela beleza, a gente sente água na boca, não é verdade? Mas não é a comida que excita o órgão do paladar, porque a comida não teve contato com a nossa boca. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre o órgão do paladar através do pensamento, gente. Porque a gula não está na boca, a gula está no espírito. O espírito viu aquele prato apetitoso, pensou no alimento, pronto. O cérebro já dispara um comando e aquele comando então atinge os órgãos do paladar, as papilas gustativas que nós temos na língua, e a nossa boca se enche de água. Não por causa da comida, mas por causa do espírito, que é glutão e que tem a sua sensibilidade despertada. Da mesma forma, meus irmãos, existem pessoas que são muito sensíveis. Existem pessoas que choram copiosamente quando ouvem uma música romântica,
quando escutam uma canção mais lenta, ou até mesmo quando vão a um velório, não é mesmo? Um ambiente assim de tristeza, marcado pelo luto, pelo retraimento, e as pessoas muitas vezes veem a criatura ali com o seu corpo físico no ataúde. Essas pessoas choram intensamente, porque são dotadas de uma grande sensibilidade. E essa sensibilidade está no espírito, não está no corpo. Se uma pessoa que é muito sensível derrama lágrimas com muita facilidade, e muitas vezes nós dizemos: fulano é manteiga derretida, fulano não pode ouvir uma música romântica que começa a chorar, fulano não pode entrar em contato com alguma coisa mais romântica que seus olhos se enchem de lágrimas. Ele é manteiga derretida. Na verdade, meus irmãos, quando uma pessoa chora com facilidade, não é a abundância de lágrimas que dá a sensibilidade para o espírito, mas é precisamente a sensibilidade que já está no espírito é que provoca a abundância de lágrimas. Estão compreendendo, meus irmãos, como o problema é de natureza espiritual e não corpórea? Portanto, a carne não é fraca coisa nenhuma. O espírito, sim, é que deve ser forte ou fraco para poder dominar a carne.